O deputado estadual João Grandão para um bate-papo, uma semana agitada, não é? Com reunião com taxistas, lideranças indígenas, reunião também da CPI do CIMI, e com a ausência do deputado Pedro Kemp, que cumpriu uma agenda no interior do estado, o senhor, como suplente, deputado, ocupou a bancada aí na primeira reunião de trabalho da CPI do CIMI. Como é que foi essa reunião e quais os próximos passos a partir de agora? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia para você, Marco, bom dia também para o Sérgio Cruz, bom dia a todos os nossos ouvintes, seus ouvintes, que sei que não são poucos, né, ouvintes, e eu queria, bom, primeiro dizer da felicidade de estar aqui mais uma vez no espaço que vocês estão dando. E, na verdade, nós participamos dessa audiência, dessa CPI, na CPI chamada CPI do CIMI. Eu sou suplente e o deputado Pedro Kemp é o titular, e ele teve que viajar para Sonora e eu assumi. E nós tivemos, na verdade, uma reunião de trabalho onde foram feitas algumas convocações, né, e na verdade foram feitos convites a princípio para algumas pessoas, e foi feita uma proposta também pela presidenta de apresentar um que a gente chama de um plano de trabalho, né, um programa de trabalho lá, e uma situação para tocar a CPI, como se fosse um regimento meio que paralelo, entendeu? Mas, na verdade, todos os membros, com exceção da presidenta, todos os membros da CPI entendeu que a gente tem que tocar a CPI pelo que diz o regimento interno no seu artigo 50, 51 e 52. Mas, deputado, com relação à CPI do genocídio, já foi criada a CPI do genocídio? Ontem nós apresentamos, a bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou o requerimento e já conseguimos as 8 assinaturas, né? Nós 4 do Partido dos Trabalhadores, o deputado Pedro Kemp, que é o nosso líder, o deputado Amarildo, o deputado Cabalmi e eu, e tivemos mais 4 assinaturas, que eu me permito não dizer quais, até porque não conversei com os deputados que assinaram, mas já protocolamos um monte com as assinaturas suficientes, 8 assinaturas. Deputado, além dos refletores, a presidente da comissão da CPI do CIMI, que está querendo ser candidato a prefeito de Campo Grande, que outro resultado pode oferecer essa CPI do CIMI, essa CPI do genocídio? Você acha que avança no debate? Eu, Sérgio, sinceramente, acho que uma CPI nesse momento, entendeu? Ela é uma situação, nós tivemos que colocar a pedido dos movimentos sociais a questão da CPI do genocídio, exatamente para fazer, não é que um contraponto, né, mas para mostrar também a realidade em relação ao número de assassinatos que teve aqui desde 2003, 2004, e que tem vários que não teve ainda nenhuma solução. A CPI do CIMI, na verdade, ela vai trazer a possibilidade real do CIMI efetivamente mostrar para a sociedade, eu tenho convicção que isso vai acontecer, de que se trata de uma instituição séria, uma instituição que tem um trabalho prestado há tanto tempo nesse país, não é só no Mato Grosso do Sul. Então, ontem, inclusive, no culto ecumênico, veio o presidente do CIMI, que é de Roraima, né, de uma forma muito tranquila, foi gravado toda a entrevista, e essa CPI, na verdade, a nossa preocupação sempre foi essa, de ao invés de procurar resolver a situação, acirrar os conflitos, porque a gente não quer isso. Eu estava conversando contigo aqui, a sua história de militância nesse estado de Mato Grosso do Sul me permite dizer para você o quanto você participou de movimentos sociais e etc. Então, essa situação, nós tínhamos que efetivamente procurar resolver alguma coisa. Não podemos aqui, de jeito nenhum, isentar o governo federal dessa situação. O governo federal tem que agir na nossa avaliação, mas uma CPI, nesse sentido agora, ela pode provocar uma reação ao contrário, na minha avaliação. São 7h50. Olha, tome bastante cuidado na Rua Bom Pastor, num carro, um acidente, infelizmente, agora, e um carro lá capotou. Então, só avisando aí a você que utiliza a Rua Bom Pastor, nós estamos conversando com o deputado João Grandão. Deputado, mudando um pouquinho de assunto com relação ao pedágio, né? O senhor está pedindo explicações aí à CCR-MS Via sobre o aumento da tarifa do pedágio e até propondo, não é, a isenção da cobrança aos usuários da BR-163 que utilizam a rodovia periodicamente para trabalhar, ou como professores, médicos. Isso. O senhor acredita que isso é possível? Olha, nós procuramos, inclusive, verificar em alguns estados como que isso tinha, né, como que se estava se resolvendo isso, para ver se tinha alguma lei específica, etc. Tem alguma coisa em relação ao Rio de Janeiro e ao Rio Grande do Sul, alguma coisa nesse sentido também. Nós fizemos um requerimento de convocação para o presidente da CCR Vias, e também a gente não tem o poder, a Assembleia não tem como convocar o presidente, na verdade,
NTT, entendeu? Mas nós fizemos também o convite. E não aconteceu a primeira reunião exatamente porque ele não pôde vir da NTT. Para nós não tinha sentido reunir sem a NTT presente. Qual que é uma das nossas maior preocupação? Uma delas, né? Por exemplo, em relação aos pedágios que foram antecipados e majorado o preço. Qual que é a explicação que tem em relação a isso? E segundo, nós fizemos uma reunião em Nova Alvorada do Sul, e Nova Alvorada tem uma situação que ela é... Em Nova Alvorada não, em Anduí. Que ela é sui generis, porque a Anduí é município de Campo Grande, aí tem professores, tem servidores que vão trabalhar em Campo Grande, no próprio município, e vão ter que pagar pedágio para ir, para voltar, etc. Isso dá um impacto no salário em torno de 300 a 320 reais. Desculpe interromper, sem contar que vão pagar pedágio sem ter a duplicação durante muito tempo, né? Exato. É o distrito, a Anduí, distrito de Campo Grande. Sem ter duplicação por muito tempo. Essa é o, entendeu? Porque a concessão diz que tendo 10% de duplicação, pode se cobrar o pedágio, segundo o que está colocado no contrato deles. Eu, particularmente, não tenho a informação em relação a esses 10%, onde é que está, como é que foi, até porque, Sérgio, tem algumas partes da rodovia que já foram duplicadas, entendeu? Por exemplo, na questão perto de Vila Varga, lá em Dourados. Então, até na Embrapa já foi duplicado. Como é que está isso? Como é que foi feita essa situação? A questão dos contornos também. Por exemplo, Itaquiraí. Você conhece bem Itaquiraí. Itaquiraí, a rodovia passa por dentro de Itaquiraí. Qual que é o impacto? Porque eu participei de 3 audiências públicas que falou sobre o impacto econômico, social, o impacto ambiental, etc. Mas de uma forma muito, muito dispersa, entendeu? Então, na minha avaliação, tem que efetivamente essas situações que, na minha avaliação, são gargalos que, além de ter um impacto econômico, tem um impacto social. No caso, por exemplo, daqui especificamente de Anhanduí, ela tem um impacto nos dois lados. Porque tem pequenos produtores ali também que vêm trazer os seus produtos aqui para o Ceasa. Às vezes vem 3 vezes por semana. Você imagina o que significa isso? Então, na verdade, a CCR tem que dar muitas explicações, e particularmente a majoração que teve, às vezes em torno de 40%, né, no valor do pedágio. Além de cobrar antecipado, ainda aumentou em torno de 40% alguns trechos, né, em tempo de cobrança. Então, e eu fiquei sabendo também, vi pela imprensa, e fiquei sabendo que teve uma boa iniciativa também da bancada federal, que se reuniu lá e tal. Acho que isso nós temos que contar com todo mundo, bancada federal, contar com a Assembleia Legislativa, enfim. Isso é importante, principalmente as pessoas que utilizam aí nesse raio de 50 quilômetros que nós estamos falando com relação aí a Anhanduí. Agora, deputado, o senhor também, no final do mês passado, encerrou uma série de palestras em assentamentos na região de Dourados sobre o cadastro ambiental rural. Qual a importância do pequeno agricultor estar cadastrado e em dia? Marcos, esse tal do cadastro ambiental rural, Sérgio, deu uma confusão danada. Inclusive, nós entramos eu fui deputado federal por 8 anos, sempre participei 8 anos na Comissão de Agricultura, modéstia à parte, muita modéstia à parte, a gente tem uma experiência acumulada nesse sentido. E esse cadastro, evidentemente, que ele é uma coisa importante, porque ele vai sinalizar de forma científica, vamos dizer assim, né, técnica e científica, em que situação que estão todas as propriedades do Brasil, independente do seu tamanho. Só que ele era para ser, não tem a data certa, ele estava sendo vencido, não tinha nem 7% ainda das propriedades tinham feito o seu cadastramento. Nós entramos com pedido, então, para prorrogar por mais um ano, e foi aceito, prorrogar por mais um ano, teve apoio também da bancada federal, para fazer esse cadastramento ambiental rural. O que seria isso, então? A propriedade fazer o seu cadastramento para mostrar como é que está ambientalmente falando aquela propriedade, independente do tamanho dela. E nos assentamentos, gerou uma dúvida, quem é que faria isso? Primeiro, tem alguns, a maioria absoluta dos assentamentos ainda não tem o título definitivo. Então, se você não tem o título definitivo, mas você é parceleiro, você não tem, como é que você vai fazer o seu cadastramento se você não tem o título definitivo daquela área? Então, nesse sentido, a gente está fazendo, e aqui registrar o apoio que estamos recebendo por parte do IMASU, né? Então, tem um técnico acompanhando a gente. Então, a gente vai explicar dizendo que essa responsabilidade ela é do INCRA. O INCRA vai fazer na matrícula toda, entende, Sérgio? Faz na matrícula toda.
toda, aí permite que o parceleiro possa participar das suas atividades normais, como, por exemplo, financiamento do Pronaf, como acessar outros créditos, como Minha Casa Minha Vida, enfim. Se ele não tiver regularizado o cadastro, ele pode ter esse problema. Não precisa se preocupar, porque nós temos um tempo para isso. E quem vai fazer para os assentados é exatamente o INCRA que vai tomar essas providências, e a Agraéria que vai fazer para a chamada agricultura familiar tradicional, é a Agraéria que tem responsabilidade. Uma das dúvidas que o pessoal tinha em relação à cobrança, entendeu? Sim. Quem quiser fazer isso de forma particular, nada impede. Mas o cadastramento, ele necessariamente tem que ser de forma gratuita. E é feito pelo INCRA. O INCRA faz em relação aos assentamentos, e a Agraer faz em relação às propriedades tradicionais e às grandes propriedades também. Evidente que a grande propriedade tem um tratamento diferenciado, mas o chamado agricultura familiar, até o que nós chamamos de 4 modos rurais, tem um tratamento que é responsabilidade do próprio Estado de promover esse cadastramento. Nada impede, Sérgio, que alguém quiser fazer particular. Mas tem situações que as pessoas chegam e para fazer a pressão, para o cara pagar para fazer o cadastramento, se você não fizer, você não tem financiamento no banco. Não. Enquanto não vencer o prazo, que tem mais 6 meses aproximadamente para poder fazer o cadastramento, não tem absolutamente nenhum impedimento para fazer financiamento. Porque tem gente que está querendo ir lá para poder ganhar a grana, algumas empresas para poder fazer o cadastramento, vai lá e diz, se você não cadastrar, você não vai ter o seu financiamento. Não é verdade. Quando vencer o prazo, aí sim. Então, por isso nós estamos fazendo esse debate. Ontem fizemos em Sidrolândia, com a presença de mais de 40 produtores lá em Sidrolândia, para poder discutir, e o técnico do IMASU dizer, olha, o IMASU está responsável por isso, o Agraer está responsável por isso, temos que fazer esse procedimento. Em relação a assentados, é o INCRA que vai tomar as providências para poder dar tranquilidade para o povo. Deputado, antes de voltar ao parlamento, né, o senhor teve algum tempo como superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Sim, sim. É claro, deu naturalmente para sentir, para acompanhar, para fazer um levantamento geral da situação da reforma agrária em Mato Grosso do Sul. O senhor tem esse perfil? Você acha que do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, a reforma agrária no Brasil e particularmente em Mato Grosso do Sul deu certo? Sérgio, é uma pergunta bastante difícil de você responder, dependendo do contexto que você vai atribuir. Por exemplo, se você dizer que a reforma agrária ela deu certo em termos, por exemplo, burocráticos, eu vou dizer para você que nós temos problema. Você sabe o que significa DAP, que é o documento, né, que é o de aptidão ao Pronaf, né, declaração de aptidão ao Pronaf. Nós temos hoje assentamentos que está com 8, 10 anos que não tem a DAP ainda. Isso é um problema. Mas no sentido geral, em termos de resposta econômica, eu não tenho dúvida que a reforma agrária deu, com todas as dificuldades, mas deu a resposta. Nós, inclusive, até pela sua perspicácia, nós tivemos que provar isso para alguns que questionou essa mesma situação na Assembleia Legislativa. Nós fizemos um levantamento de algumas atividades que efetivamente têm sucesso. Claro que tem problema na reforma agrária, mas se você for, por exemplo, eu vou citar aqui Itamaraty, que é muito questionada, dizendo que Itamaraty virou uma favela rural. Não é verdade, entendeu? O que tem de pessoas produzindo, que tem de pessoas que foram para lá e hoje estão felizes da vida, entendeu? Claro que tem exceções, mas hoje a Itamaraty é viável. O assentamento Teijin, eu não tenho dúvida que é viável. O assentamento Teijin, enquanto era um latifúndio, tinha lá em torno, vou falar fictício, em torno de 4 mil cabeças de gado, um exemplo. Hoje, se você for lá nessa mesma proporção, tem 4 vezes a mais, entendeu? Não é esse o número, evidentemente estou falando fictício, mas hoje tem 4 vezes a mais cabeças de gado lá na fazenda, no latifúndio Teijin. E com detalhe, Sérgio, hoje tem um número maior de cabeças de gado e com a produção de leite, gerando renda mensalmente para as pessoas. E nesse processo, quem consegue garantir a sua renda em relação ao leite, ele promove a inclusão porque ele consegue ampliar em outras áreas dentro do próprio assentamento. Então eu não tenho dúvida que a reforma agrária tem problemas, mas eu tenho a convicção de que a reforma agrária é a saída, até porque 70% dos produtos que vão para a mesa dos brasileiros vêm da agricultura familiar.
Agora, deputado João Grandão, e o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, qual a sua visão com relação aí ao nosso país, não é? Acho que hoje, e não, eu falo do Partido dos Trabalhadores porque é a presidente Dilma que está aí comandando o nosso país, mas outros partidos também. Hoje o PMDB também, a população não está muito satisfeita. Mas qual é a sua visão hoje? E claro, e aí 2016 está aí, 2018 as eleições chegando. Isso vai dificultar um pouco para o Partido dos Trabalhadores? Marcos, uma coisa que eu tenho comigo é que a gente não pode negar as nossas origens, entendeu? E eu, em termos de filiação partidária, eu estou há 26 anos no PT, nunca tive outra filiação partidária, então não tem como falar de experiência de outro partido. Mas o que nós estamos vivendo é uma crise política, e evidentemente que o PT é alvo maior dessa crise política por estar no comando da nação através da presidenta Dilma. Mas claro que esse governo é um governo de coalizão, entendeu? O que não dá para a gente admitir, sabe, na política, é a ingratidão. Sabe? Então, nesse contexto todo, eu não estou dizendo aqui de uma forma geral, não, mas dentro dos partidos aliados, o que está sendo colocado e praticado é ingratidão. Sabe? Porque não tem como você negar de que a Dilma, evidentemente que na minha avaliação, estou falando enquanto membro do Partido dos Trabalhadores e de uma forma muito particular, essa não é a opinião tirada em diretório, não. Na minha avaliação, a Dilma demorou um pouco para fazer as alterações que tinham que ser feitas e promover, né, as mudanças que tinham que ser promovidas. Mas não dá para você admitir que alguns partidos que estão na base aliada, que tem ministério, que tem influência dentro do governo, entendeu? Tem um procedimento como se fosse um procedimento de oposição. Temos crise, temos problema? Temos. Agora, também não dá para negar de que nos últimos 13 anos nós também tivemos alguns avanços, entendeu? E eu aqui reconheço que o Sérgio Cruz é extremamente crítico, uma crítica que eu respeito, conheço o Sérgio há muito tempo, entendeu? E o Sérgio fala algumas coisas e que tem razão de ser, entendeu? Agora, não pode negar que nós tivemos alguns avanços nos últimos 13 anos. O que quero concluir com isso também. O que não pode é querer admitir, e nós não podemos admitir isso, de que em 13 anos você conseguiria resolver todos os problemas que são estruturantes. Na verdade, todos os programas que foram instituídos pelo Partido dos Trabalhadores em termos para dar garantia econômica, para dar segurança econômica, ele teve sucesso. Mas, evidentemente, de que a gente tinha muitos problemas também que tinham que ser resolvidos, que não dá para se resolver em 13 anos, que são problemas extremamente estruturantes. A questão da logística, a questão de aeroportos, a questão de próprio porto, né, para exportação e tal, são situações que tinham que ser efetivamente resolvidas. E dizer também, com uma maior tranquilidade, que toda a situação que está colocada em termos de corrupção, etc, isso é ruim para todo mundo e tal, mas não dá para atribuir também ao governo do PT essa situação, porque na verdade não é. É uma crise política que evidentemente tem outros atores nesse processo. Bem, deputado João Grandão, quero agradecer, mas deixar um minuto para que o senhor possa falar aí sobre uma audiência pública sobre agroecologia, a importância de conciliar o agronegócio e a agricultura familiar com a ecologia. Importante, até porque nós temos um plano nacional, né, de agroecologia, que ele tem que ter a conexão com os estados. Da mesma forma, nós temos uma lei nacional de ATER, de assistência técnica e extensão rural, que ela vai ter que estar agora conectada com as leis locais dos estados. Nós também temos o plano nacional de agroecologia. E nesse contexto todo, nós vamos promover essa audiência pública para discutir esse tema exatamente em função de promover não só a discussão de produtos agroecológicos, como também informar o que significa o produto livre quanto mais livre de agrotóxicos, melhor. Então nós vamos fazer essa audiência pública, está marcada para dia 26 de novembro. Estamos discutindo com vários setores, né, que envolvidos nessa questão da produção agroecológica. Então, nesse sentido, nós estamos muito otimistas em relação a essa atividade. E mais próximo da data a gente volta a falar a respeito. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado João Grandão.